a amnésia da igreja. João capítulo 14, verso 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então, a palavra diz que a graça de Deus, ela se manifesta na pessoa de Cristo, ou seja, a revelação da fé que havia de vir, de acordo com Gálatas 3:23, ela se revela a partir da encarnação de Cristo, dos seus ensinamentos, a começar ali em Mateus 4:17, que ele começa o seu ministério terreno, pregando o reino de Deus, o arrependimento. Aqueles que viriam crer, entender o ministério da reconciliação, que foi quando Deus acerta as contas, com a sua própria condenação estipulada no Éden, Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17, no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então, houve a entrada da condenação e da morte através do pecado e da ofensa de Adão, e isso passou a toda a raça humana. Jesus, então, ele assume, encarna para sofrer essa penalidade, e na carne de Cristo, de acordo com Romanos 8:3, Deus condena o pecado de Adão. O ato de justiça de Cristo na cruz reconcilia, então, Deus com a sua própria condenação. Através da pregação do Evangelho, somos chamados a entrar nesse ministério da reconciliação, de acordo com 2 Coríntios capítulo 5, versos 18 e 19. Jesus começa a pregar sobre isso. E aqueles que viriam a crer através da pregação do Evangelho seriam introduzidos no seu corpo místico, que é a igreja. Em Tito capítulo 2, versos 11 a 14, essa graça que se revela na pessoa de Cristo iam ser ensinados pelas Escrituras. De Hebreus capítulo 2, versos 1 a 3, mostra que nós devemos nos apegar com mais firmeza às verdades ouvidas, para que em tempo algum nós nos desviássemos delas. Porque somente pela palavra estipulada por Deus é que nós podemos ser salvos. Porque ela vai falar de Cristo, ela vai falar da crucificação, do sacrifício, do corban, do carov, do catará, do sacrifício, da pregação desse sacrifício e da remissão dos pecados através do sangue de Cristo. A igreja, então, ela ia aprender sobre a palavra de Deus. Por isso que diz, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar. A igreja atual, como nós somos dispensacionalistas, nós acreditamos que as igrejas do Apocalipse, elas abrangem todo o aspecto espiritual da igreja na terra no decorrer da história. E chegamos à Laodiceia, que é uma igreja que está lá dentro, está tudo bem, ela está dizendo que está tudo bem, ela tem recurso material, ela está ligada ao entretenimento, ao materialismo, e ela diz que está tudo bem, nós não temos falta de nada. Só que Jesus está batendo a porta. Então nós vemos que não há pregação de reino de Deus, de salvação, de ministério de reconciliação, de entendimento do que é o pecado, daquilo que a Bíblia tem como crivo do que é o pecado. Essa igreja não está lendo as Escrituras, ela não sabe o que diz as Escrituras, ela não sabe o que é o Evangelho, não está sendo ensinada pela palavra. Logo, ela não vai lembrar do que Cristo disse. O Espírito Santo, ele vai fazer a igreja lembrar da palavra, mas daquilo que nós tivemos, que passou pelo nosso intelecto, porque Deus trabalha dessa forma. Paulo diz, eu vou orar com o meu espírito, ou seja, no fervor, mas isso é levado pela oração com a mente, por aquilo que passou no nosso intelecto, pelo nosso intelecto. Por isso que a palavra diz que nós devemos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo, que é um culto racional. Então, como que a igreja pode ser levada ao ensinamento? O Espírito Santo pode ensinar, se a pessoa não está lendo a palavra, ou fazer lembrar se ela nem teve contato com a palavra. Logo, não está sendo conduzida pela palavra. Então, é algo que nós devemos pensar se realmente nós estamos tendo contato com as Escrituras, porque elas vão dizer para nós, através do Espírito, como nós devemos viver, andar e agradar a Deus. Somente assim nós podemos obter a salvação, porque estamos salvos na pessoa de Cristo, em potencial. Mas a Bíblia diz que devemos confirmar a vocação e a eleição. E como estamos fazendo isso se não estamos tendo contato com aquilo que vai fazer com que nós confirmemos então essa vocação e eleição?